Olá, gente. Saudações bactinianas. Tudo bem com vocês que vão chegando para mais um Entre Vozes? Hoje o Entre Vozes 13, com a participação mais que especial da Jane Soren. Mário, seja bem-vindo. Um grande prazer recebendo vocês. Diana, seja bem-vinda. A todos que vão chegando. Estava dizendo, hoje é o dia do Entre Vozes 13, com a participação da Jane. Em seguidinha já estou chamando ela. Se vocês puderem, gente, nesses minutinhos iniciais, vão compartilhando aqui a programação com os contatos de vocês, amigos que possam se interessar pelo assunto. Vão dando um feedback, se estão vendo bem. Importante, né? Para a gente formalizar assim, o nosso encontro, né? Já chamando Jane. Olá! Buenas! Tudo bom? Olá! Tudo E bem? Grande aí? prazer recebê-la, Jane. Enfim, chegou o nosso dia. Pois é, prazer é meu, Marice. Nossa, uma honra. Imagina, gente, quero agradecer então a todos que estão chegando aqui agora para curtir esse papo muito interessante, né? Especialmente pelo que a Jane vai nos trazer hoje, com a história dela, com as práticas dela e o olhar todo. Já vou dar uma contextualizada só para Uhum. dar aquela situada aqui na nossa Sim. atmosfera, mas quero agradecer muito ao convite. Não, não ao convite, ao aceite do convite para a Oh, Jane querida. participar aqui. Foi por intermédio, inclusive, da Munira, da Lu, querida Isso. Lu, da astrologia, para quem curtiu Nosso aí, beijo, acompanhou. Fica o nosso beijo registrado né? formalmente. E eu gosto sempre de comentar um pouquinho do contexto do encontro, porque eu acredito que nada é por acaso, né? Eu acho que esses encontros Sim, que o universo nos proporcionam são muito abençoados, né? E eu acho que sim. o assunto de hoje também fala um pouco disso, né? E de a gente entender essas forças, a energia não como algo subjetivo, né? E Uhum. trazer para esse universo mais palpável, né? Para que a gente é, se situe um pouco mais na nossa natureza sensível, né? E Uhum. então acho que eu queria muito falar disso para iniciar, porque ao encontrar a Andrea, eu encontrei a Lu, encontrei a Jane encontrei a Nath, que também vai participar aqui. E a gente vai vendo isso em termos de Bakhtin é muito interessante, porque é essa rede, né, essa teia Sim. do diálogo que vai se estabelecendo, que eu acho muito especial, né? Acredito ser muito especial, esses encontros todos. Então, muito obrigada. Eu vou deixar que a gente vai entrando nessas questões, deixando fluir o papo, né? Até para eu não me alongar muito, que é Aham. 1 hora. Eu sou muito. Falo demais, sou O muito papo vai, tagarela né? O também. papo vai. Papo vai. Então, gente, assim, ó, hoje é, sempre eu gosto de reforçar que a pegada do Entre Vozes não é propriamente discussão teórica, né? Então, falar, por exemplo, aqui que é o nosso caso, né? Que vai entrar Bakhtin, Jung, como a gente colocou ali pela questão do tarô. A ideia não é propriamente a gente discutir conceitos, embora quem tiver alguma dúvida e quiser trazer, a gente vai, Sim. obviamente, a gente tenta dar A conta, gente tenta né, isso. desse esclarecimento, né, que vai É. surgindo e a gente está aqui construindo algo juntos, né? Aham. Mas é muito mais a gente compartilhar das nossas práticas, dos nossos lugares de fala, daquilo que nos toca. E aí, junto disso, a gente vai compartilhando os olhares que a gente tem, inclusive dessa chamada teoria, mas que como a gente vai percebendo ela na nossa prática, no nosso dia a dia, Sim. no nosso cotidiano, e a gente poder dialogar com essas questões de uma forma bem próxima e bem íntima. Então, fiquem bem à vontade para colocar perguntas, questionamentos, sugestões, enfim. E uma coisa só que eu queria antecipar, por que eu quis convidar a Jane?
porque a gente sempre vem falando aqui nos entrevozes, né? A importância dos contextos, a importância que existe para Bakhtin, né? Quando a gente pensa nessa concepção dele, no pensamento dele, de enxergar o mundo de uma forma não dicotômica e não fragmentada. Então, se eu pudesse Uhum. situar, assim, de início, um ponto de partida para o meu interesse na companhia da Jane aqui hoje, é porque ela tem uma vivência super heterogênea em termos das áreas também, por onde ela já circulou e circula ainda, né? Então, ela vai falar sobre. Eu gostaria muito que ela trocasse, né, esses olhares a respeito dessa constituição dela, dessas várias vozes que habitam nela, né, pela dança, pela música, fotografia, até chegar aí no tarô, que ela vai falar também, e da própria heterogeneidade no trabalho com a leitura do tarô, que é uma linguagem, né, gente? Então, essa questão verbo visual, né? Eu fiquei pensando, vai ter muita coisa interessante aí, justamente, porque são muitas Vamos. linguagens em comunicação. E isso nos interessa muito, então, essa diversidade nas leituras, né? Que é uma leitura na arte e na vida, né? Então é isso, gente. Se eu pudesse situar, assim, fazer uma abertura, seria isso. E agora a gente vai deixar fluir, eu vou deixar que a Jane fale, que ela comece por onde ela quiser começar, não tem início, Não meio e temos fim roteiro pré-definido, só Deus sabe onde vai dar. E aí temos 2 dias, o bom é isso, já fica aqui dito que é hoje e amanhã, né? Então às 18 horas, e agora tudo com a gente aqui. Pois é. Então, olha, eu queria dizer que eu fiquei muito contente, assim, que para mim, eu sou praticamente leiga em Bakhtin, eu fui tomar noção mais ou menos do que era por tua conta, então, assim, para mim é um prazer receber esse convite, trocar, que para mim é uma coisa nova, né, não conhecia, então, para mim, tudo que você falar hoje é aprendizado, isso é muito bacana. E falar um pouco de arte, né? Porque eu sou uma pessoa que, você já falou, eu vivo de arte, assim, desde sempre. Eu sou professora de música, eu canto, eu já fiz dança, eu sou fotógrafa, eu tento pintar, mas esse talento ficou, uma das habilidades que estão lá na sombra, mas eu estou tentando resgatar. Enfim, eu sou uma pessoa que falou em arte, eu quero me relacionar de alguma forma, né, com a questão. Eu quero praticar, quero fazer, quero trocar. E o tarô, na verdade, é uma das coisas que eu faço há muito, muito tempo, né? Até comentei isso contigo rápido num papo nosso. E eu acho que eu comecei com tarô quando eu tinha 19 anos, ou seja, mais da metade da minha vida eu já faço isso aí. Mas sempre foi uma coisa que eu fazia por hobby. Engraçado que de todas as coisas de arte que eu sempre pratiquei e digamos assim, ganhei a vida, né, basicamente com música e fotografia, a dança também, a dança foi uma coisa que ficou no hobby também. Veio me ajudar em fotografia depois, mas foi uma coisa que eu não fiz profissionalmente, não me tornei uma dançarina profissional. E o tarô foi uma dessas coisas assim que a princípio, eu lidava como uma coisa, para mim, foi uma ferramenta de autoconhecimento que eu acho assim que todo mundo deveria experimentar. É uma coisa muito bacana. Você não é aquela coisa de você prever o futuro, né? Eu, pelo menos, não vou muito na linha de prever o futuro, mas de você acessar informações que não passam pelo racional. Você se conhecer, você achar respostas, você ter insights, principalmente. O tarô é uma ferramenta muito bacana, né? Então, de um pouco tempo para cá, por conta da fotografia, e sou artista digital também, fotografia e design, né? Que foi uma Só coisa que me uniu,
que foi assim uma coisa. O meu contato com a Lu, na verdade, não começou pelo tarô, pela astrologia, né? Que são as coisas que hoje a gente tem essa ligação mais estreita. Mas na verdade foi por ela enquanto dançarina, né? E eu, enquanto fotógrafa, a gente se aproximou, a gente fez um trabalho muito bonito, assim, de fotografia de dança do ventre. É um dos poucos portfólios que eu tenho impresso, assim, encadernado, lindíssimo. Tem fotos da Lu dançando, se ela me autorizar depois, eu mostro as fotos Por aqui. favor. São magníficas, assim, a Lu é uma coisa dançando. E no meu caso, a dança me ajudou a ter um olhar um pouco mais sensível, né, para fazer essas fotos, enfim. E aí a gente se aproximou através de dança e fotografia, e ela tinha um interesse enorme por astrologia, que a princípio também não era a profissão dela, e eu tinha essa coisa do tarô. Enfim, a Lu foi trabalhar com astrologia, como ela faz, né? Me chamou para fazer umas fotos para ela de vestuário que ela tem, né, na Astrolab. E, menina, dessas fotos eu acabei trazendo em mim a vontade de fazer do tarô mais uma coisa com a qual eu poderia trabalhar também, né? E, enfim, desde que eu comecei a trabalhar com fotografia dentro do trabalho de astrologia da Lu, eu tirei o tarô dessa coisa só de um hobby meu, do Uhum. autoconhecimento, e tô aí fazendo isso, digamos, agora como mais uma das artes, né? Que, que eu trabalho mesmo, né? Que você falou assim, Uhum. arte no nosso país é uma coisa meio difícil, né, de sobreviver. Mas É, enfim, tenho conseguido de música, fotografia e agora de tarô, que né? coisa Graças a bem boa, Deus. né? É Pois algo, é. nem todos conseguem, é árduo, né? A gente me Não, lembra quando não. quando a gente conversou sobre isso também, né? No papo que a gente teve, é importante a gente reforçar, né? Como É. é uma realidade muito dura, né? De quem, bom, Sim, quem é das sim, sim, sim. humanas, especialmente, e arte, né? E aí aqui eu vi que tem um comentário É. do Roger, né? Como faz para misturar todas essas artes numa pessoinha só, Então, né? É realmente. de acordo com a Lu, tá no mapa astral. É, o mapa explica, É, né? o Tem mapa coisas que o mapa explica. explica. É. Explica total, assim, total. Eu sou pisciana, né? Mas meu ascendente é touro, que é o que me bota um pouco mais no chão. Mas eu tenho o meio do Uhum. céu em aquário também, que adora, né? Oi, tamo junto. Essas coisas de criatividade, de arte, enfim. Oh, meu café. Obrigada, amor. Ó, importante, Não é? importante. Menina, o café tem que ter um aqui do lado. Não sei se você é dessas, mas Sim, sim. Eu sou do mate. você é do Mate. mate. Adoro. Chimarrão. Entende? Não, eu vou no É, mas é o cafezinho meu mesmo. café. Uma coisa, muitas coisas, muitos elementos que tu traz, e Uhum. que eu me lembro que a gente falou, e que eu acho que é legal da gente trazer para cá, que talvez muita gente vá se identificar, porque eu acho que é como a nossa sociedade ainda pensa muito, ainda dentro daquelas caixinhas, né? Então, Hum, se tu é professora, tu não pode ser bailarina, né? Não pode, entre uhum. aspas, né? A gente Sim, pode, mas são essas sim. vozes sociais, aí se a gente pensa nas Uhum. vozes, né? Que vão nos indicando o que seria um caminho correto, né? Politicamente correto, né? Então, É. eu tenho uma profissão, aí eu preciso me dedicar só a essa profissão, Uhum. né? Quanto mais eu me dedico a uma profissão só, uma área só, mais compenetrado, mais centrado, mais realizado, talvez, o que não nem Uhum. sempre é uma verdade, né? Nossa, Sim, né? sim. Quanta gente às vezes está aí trabalhando com coisas que não com a qual não se sentem identificados, né? E aí
quando tu fala do hobby, né? Começou com hobby, como a gente vai perdendo essa nossa flexibilidade, a gente Uhum. começa brincando e é lá, né, que a gente começa a manifestar os nossos gostos, Sim, né? sim. Astrologia, tarô, ou mesmo a área da saúde, brincar com isso, né? É Aham. onde a gente começa a dar esses indícios do que nos habita, né? Do que nos Sim, toca. sim, sim. E vão vindo essas vozes que vão enrijecendo a gente, né? É, Eu e acho. uma coisa que você falou é que as pessoas procuram se aprofundar. Aí você está falando de polifonia, né, de várias vozes. Uhum, Se você se aprofunda, não é que você se aprofundar seja uma coisa ruim, pelo contrário. Mas às vezes você perde a oportunidade da polifonia. Se você se uhum, dá o direito de experimentar, é, pelo menos você vê aqui, olha, isso aqui é legal para mim, vamos em frente. Mas se você nem abre o leque, você pode estar perdendo oportunidades que você não sonharia em ter, né? uhum, uhum, E outra, é essa coisa de você, enquanto mulher, ter determinados lugares. As exato. coisas que eu escolhi para fazer, Hum, música, por exemplo, o que eu trabalhei a minha vida inteira, eu sempre trabalhei com show, com banda, e assim, é um mercado muito masculino. Então, é, você tem que ter alguma, digamos assim, não sei se é paciência, mas vamos usar essa palavra. Você tem que ter alguma paciência para ouvir coisas do tipo que eu ouvi, não foi uma, não foram duas, não foram três, ouvi infinitas vezes. Nossa, você toca igual homem, né? ai, sim. Tipo, É. juro, mas assim, das pessoas falarem com todas as letras, você toca igual homem. Ou então, ah, tem coisas que, por exemplo, não são. Não, você mexer em mesa de som é uma coisa que é raríssimo você ver mulher fazendo. E todas as vezes que eu me aproximava de uma mesa de som e que eu ia pedir alguma coisa, eu era tratada como uma analfabeta naquele negócio ali. Uhum, Então, assim, além, né, da dificuldade de sobreviver de arte no nosso país, que já é uma coisa que atinge a classe como um todo, nessa pandemia agora, eu tenho colegas que não estão conseguindo pagar as contas, não estão conseguindo comprar comida, sabe? uhum, E você ainda tem que enfrentar os teus colegas assim, tipo, jura? E quando percebem que você entende alguma coisa do negócio, ainda tem uns que ainda ficam assim, achando o ápice da petulância, ouvir um pedido, ou alguma coisa que você solicite fazer, né? Enfim, é difícil. Eu escolhi uns lugares que não são lugares muito de uhum. mulher, né? A fotografia hoje está mais dividida, graças a Deus. A fotografia, a gente tem muitas mulheres aí trabalhando e fazendo um trabalho legal. Mas a música, Uhum, ainda hoje, o mercado que eu trabalho, assim, não me sentindo incluída na turma, uhum, absolutamente normal. E aí, uhum, você, enquanto cantora também, às vezes te colocam assim uns rótulos, né? Que ou você tem que ser lésbica, ou você tem que ser aquela que vai com todo mundo também. uhum, exato. Lugar difícil de viver. Assim, eu sei que a dança também tem coisas no meio da dança que são muito difíceis, né? Eu tenho algumas amigas, minha prima dançou com a Lu muito tempo, a Lu também, você mesmo, assim, eu sei que a dança não é um mercado fácil também, Uhum, mas assim, para mim, enquanto mulher no meio da música, além de não ser fácil sobreviver uhum. de arte, ainda tive muitas questões, ah, assim, por ser mulher, entendeu? E estar num ambiente extremamente masculino. É impressionante, né? Na tua fala, tu vai trazendo coisas. Uhum. Ontem a gente estava conversando com a Rosana Pugina justamente sobre essas vozes Ah, de silenciamento. eu vi. E amanhã a gente vai continuar. E essa tua fala vai só reforçando, né? A gente vê como é atemporal, como é um Sim, problema sim, realmente estrutural que nós temos, sim. seja quem for que eu chame aqui, se for mulher, vai trazer algum depoimento, alguma situação
em que se vê assim, né? Numa situação em que precisa se autoafirmar, né? Eu digo assim, se posicionar muito Você precisa provar fortemente, o às vezes tempo para ser todo que você ouvida, pode estar fica ali, né? exato. Então é importante a gente falar sobre isso para que as situações todas sejam cada vez mais problematizadas, porque é através do diálogo, justamente, que a gente pode, eu acho, romper algumas barreiras aí, Sim, amenizar um pouco a sim. situação, porque para acabar é todo um processo, é toda uma reeducação, né? É. Mas, enfim, gostaria muito, eu não sei, tem a questão do tempo, mas como eu disse, a gente tem Sim. amanhã ainda, graças a Deus. Aham. Mas, assim, eu tinha muita vontade que tu falasse mais justamente sobre também, sobre esse teu trabalho com música, sendo cantora, tocando, enfim, trazer um pouco desse universo. É, acho muito interessante, só pontuando dentro dessa tua caminhada, né, que eu Uhum. achei muito que eu quero compartilhar com quem está aqui agora, que rolou entre nós, mas quero também deixar Sim. formalizado aqui, né, de certa forma, Sim. você que está participando agora. Achei muito bonita essa tua relação com a Lu, mas eu digo assim, não só e trazer aqui para um lugar assim, ó, não só bonito no sentido humano da palavra, sensível da Uhum. palavra, né, uma situação concreta de vida em que duas pessoas se encontram e somam uma com a outra, mas como do ponto de vista, se a gente pensa em Bakhtin, quem está aqui se interessa por isso, né, Uhum. a gente vai vendo através dessas relações como uma pessoa ajuda na constituição da outra, né? Total, total. Somos seres sociais, né? E vivemos nessa interação. E existem aí tensões, e existem várias vozes, e essas várias vozes nos ajudam a nos constituir. Eu achei muito bonito quando na tua fala tu trouxe justamente que foi a partir da tua relação com ela que tu te deu conta, né? Ela te ajudou a te dar conta de Uhum. habilidades e potencialidades que tu tinha, e em outro momento foi tu que também pôde agregar esse valor ao trabalho dela, o que ela também fazia, e isso virou algo de vocês, né? Então, assim, Sim, se tu puder, eu acho bacana tu trazer assim, mais detalhes dessa relação, porque eu acho que exemplifica bem assim, o que é esse pensar eu e outro, né? Não só a gente sim. ali como uma voz centralizadora, una, em que não se toca pelo outro, né? E não se O outro é deixa um tocar espelho, né, também. Marício? O outro é um Exato. espelho. Quer dizer, se a Uhum. gente às vezes não tem essa oportunidade de troca, se você não me mostra alguma coisa, de repente eu posso passar a vida inteira sem me dar conta. E na verdade é isso o tempo todo com tudo na vida, né? O que você falou. É, Uhum. você olha para o outro pessoa, você, caramba, será que eu não posso de alguma forma colaborar? Eu tenho uma ferramenta que pode lapidar, ou pode ajudar, ou pode contribuir. Isso é muito bacana. Não só no meio da arte, eu acho que em tudo, né? Você perceber que você não consegue fazer nada de uma forma completa sozinho é muito bacana. Seja lá o que for, quando é feito por mais de uma pessoa, fica mais interessante, né? E foi assim que eu cheguei à conclusão, na verdade, de que eu poderia fazer do tarô mais uma das minhas formas de expressão, né? Que já era uma coisa que eu te falei, eu gostava tanto, né? Autoconhecimento, de você, sabe? É o que eu falei, todo mundo poderia ter um tarô em casa e vamos tirar uma carta por dia, vamos pensar sobre ela, vamos ver o que que isso traz para mim. É fascinante, entendeu? Só E que rola muito preconceito, né, Jane? Acredito ainda, né? demais. Com essa coisa do tarô, justamente nessa visão mais subjetiva, né? Sim, Então isso sim. não. E tem a ver com zona de conforto e a gente se experimentar, eu acho também, que é o Uhum. que tu vinha falando, né? Como é que a gente Sim, experimenta essa sim, sim, polifonia e essas diversas sim. vozes, né?
a gente se experimentar, se atravessar por essas vozes todas, né? Você perdeu o medo, né? Porque aquilo que você falou que acontece em tudo na vida. Tem uns presets estabelecidos pela sociedade do que a gente deve ser, né? Então, beleza, todo mundo espera que você, por exemplo, professora, doutora, você vai dançar, você vai fazer dança do ventre, para quê? Mas isso não é coisa de uma professora. Eu não sei porquê, eu não sei exatamente, eu não sei explicar de uma forma objetiva como é que isso começou. Eu sei que a gente tem, né, Sim. na nossa sociedade, uns padrões, umas coisas que a gente deve seguir. E quando a gente se atreve a sair da zona de conforto, porque nela não nasce nada, a gente começa a ver que tem coisas muito legais. O tarô é uma dessas coisas que eu acho que por conta, né, de alguns pensamentos religiosos, ficou meio que uma coisa assim, coisa de ocultista, é coisa Uhum. obscura, é coisa. Hum. Ai, mas nossa, você nasceu na família cristã, você vai mexer com esse troço, isso é coisa do demônio, enfim, né? Eu juro pra você que foram coisas que eu ouvi, porque eu nasci numa família, ironicamente, é, criada em igreja batista e assim não tem espaço algum para a criatura chegar em casa com um baralho de tarô. Talvez por isso até eu não tenha é, feito isso antes de uma forma assim aberta. Era uma coisa que eu achava interessante e que eu comprei, que eu tinha lá as minhas literaturas e meu baralho guardado na minha gaveta, mas eu nunca me atrevi a fazer isso assim de uma forma aberta, porque afinal das contas vão achar que eu tô fazendo alguma coisa que vai de contra aí aos costumes cristãos. Mas enfim, depois que a gente acho que amadurece um pouco e ganha um pouco mais de segurança para sair da tal da zona de conforto, foi o que aconteceu comigo, beleza. Aí você encontra companhias como a Luciana, que acabam te falando, vai, você faz isso legal, vambora, poxa, que barato. Enfim, e aí comecei a me interessar mais pelo tarô e acabei saindo só daquela coisa daquela literatura mais basiquinha, de você fazer umas tiradas e ler, e cheguei justamente no Jung, que é o camarada que assim eu fiquei maluca quando eu li a relação dele, né? Porque o Jung fez um estudo muito bacana de astrologia, I Ching e tarô. Uhum. E ele deu aquela questão toda dele dos arquétipos, né, da personalidade e tal, ele correlacionou com os arcanos do tarô. Aí, depois que eu descobri isso, acho que aí veio a Luciana na minha vida, eu falei, nossa senhora, é muito legal, porque eu fiz faculdade de psicologia, mas Uhum. eu fiz faculdade de psicologia em 1999, enfim. Naquela época, e até hoje também, você não vê muito Jung, você passa pelo Jung como, discípulo do Freud, né? E não vai muito a Uhum. E fundo. morreu aí, né? E morreu Muitas aí. vezes, né? Até hoje nas faculdades é assim, se você quer seguir pela linha junguiana, você acaba tendo que fazer uma pós, uma especialização, enfim. Mas aí quando eu li aquele livro da Sally Nichols, que foi aluna mesmo do Jung, né, que é aquele livro Jung e o Tarô, onde ela explica tudo. Aí dali para frente eu entendi que, me desculpem aqueles que ainda acham que é coisa de ocultismo. Gente, não é. É a tal da linguagem, a linguagem que o inconsciente fala, que não é a linguagem Exato. verbal, é a linguagem dos símbolos, é a linguagem das figuras em geral, né? O nosso inconsciente ele não troca com a gente falando. Você não consegue acessar. Você às vezes tem tanta coisa lá, tanta resposta, tanto insight, que você não chega de outra maneira sem ser falando a linguagem dele, que é a linguagem de símbolos, das cartas.
E aí, daí pra frente, eu falei, não, gente, peraí, não tem nada de ocultismo, nada disso, esquece. E aí vamos para mais uma área, né, Vamos, onde a gente precisa eu quero provar. vou desabafar aqui o sentimento que a gente fica com a Jane. É Uhum. assim, né? Porque aí ela fala da música, fala da dança, da fotografia e tudo dá, no mínimo, uma live, né? Então a gente fica com aquele Isso. sentimento desesperador, porque o tempo passa e a gente quer saber várias, né? Quer Sim, aproveitar ao máximo, né? E não dá, e não dá. E a gente precisa ter pois aquele é. sentimento de síntese e É, absorver essa. Eu acho que o foco, né? A gente falou que é o tarô, é essa sim. linguagem, ela já está entrando. Então, e vai ser ótimo porque vamos poder também. Eu me interesso muito por esses assuntos, né? Uhum. O mapa explica também. O Roger fez menção aqui já também ao teu peixes aí, né? É, E que tu é a Joana Dark da é família, ele tipo falou, né? isso. Meio isso, né? Aham. Então a gente acaba, eu me identifico muito porque me interesso muito. E vai ser uma ótima oportunidade de tu nos trazer esse olhar. Justamente, o que Uhum. tu falou é muito importante. É uma linguagem, né? É uma É uma linguagem. linguagem É uma e que linguagem. a gente como é que a gente faz para perceber o que essa linguagem nos diz. Então, fica à vontade assim para trazer o que tu achar que é interessante, que é proveitoso, que a gente possa minimamente dar conta hoje também, né? Uhum. Em virtude do tempo, porque é tudo muito interessante, gente. Dá vontade, cada É, de coisa que ficar a gente aqui, fala né? dá vontade, porque uma coisa vai puxando para outra, meu Deus. É. É muito Então, interessante. é uma linguagem. E que linguagem é essa, né? Uma linguagem que não é verbal. Ah, e aí, como é que a gente fala assim, ah, mas eu preciso aprender a falar essa língua? Mais ou menos. Um pouco sim, mas se a gente considerar aquele conceito muito bacana do Jung de inconsciente coletivo, todo mundo sabe um pouco essa linguagem, porque o nosso inconsciente, né, a gente tem o nosso e a gente tem um coletivo. Então existem saberes que são justamente os saberes que a gente encontra nas cartas, que eles já residem nesse inconsciente coletivo, que nós podemos acessar. Não de uma forma lógica, não por palavras, né? Não com a nossa mente racional, não da forma que a gente está fazendo aqui agora, conversando uma com a outra, mas justamente usando símbolos e a questão dos arquétipos que habitam e que todos nós temos acesso, né? E a gente vai acessar isso, por exemplo, usando aqui o nosso sistema de tarô ou qualquer outro sistema de oráculo, gente. Tarô é um tipo de oráculo, tá? Tem milhares, mas enfim, hoje a gente vai falar especificamente do tarô. Então, por exemplo, tudo que você precisa saber, o tarô não é para prever futuro, mas tudo que você precisa saber acerca das melhores formas, de acordo com quem você é, as melhores formas para poder conduzir a tua vida, poder resolver alguns problemas, você pode fazer, por exemplo, usando tirada de tarô. Aí você precisa, por exemplo, como é que eu vou saber qual é a melhor forma de eu resolver um problema? Quero ter um insight qualquer. Gente, essa resposta, via de regra, está no seu inconsciente. E se você parar, ou, por exemplo, por meditação, ou pelo tarô, para pensar um pouquinho, você chega até ela. Mas falando especificamente do tarô, o Jung pegou lá os arquétipos todos da personalidade e esses saberes, né, que os arquétipos trazem para a gente, ele relacionou com as cartas. Então, se você conhecer, por exemplo, os significados das coisas que são descritas nas cartas
e conseguir conectar com os arquétipos, você consegue ter insights muito bacanas. E aí você pergunta, mas Jane, como é que tarô funciona? Como é que isso... como é que eu vou tirar uma carta e vai ser a certa para mim? Através do tal do princípio da sincronicidade, que não sei se todo mundo conhece, mas assim, normalmente a gente tem aquela lei da física de causa e efeito, né? Que toda ação corresponde a uma reação, né? Proporcional a uma força exercida. Beleza. Mas, às vezes, tem coincidências e tem coisas que não têm uma explicação, digamos assim, de causa e efeito tão óbvias, Explícito. tão Uhum, explícitas, tão racionais. uhum, Essas coincidências, vamos colocar assim, né, que estão relacionadas sem uma causa e efeito dessa, a gente chama de sincronicidade, que é um conceito, né, do Jung, que é como isso aqui vai funcionar. De acordo com o princípio da sincronicidade, você, numa tirada de tarô, vai tirar a carta que você precisa tirar para acessar uma resposta que você pensa que não sabe por quê? Porque sabe, pois ela está no teu inconsciente, você só não conseguiu fisgar, sacar ela dali. Você vai tirar uma uhum, carta, você entendendo o significado dessa carta, isso te ajuda a acessar essa caixa preta tão rica de uhum, informações que todos nós temos, que, gente, olha só, inconsciente coletivo, o nome já diz. São uhum, saberes ancestrais que estão disponíveis a todos nós. Aí cabe, né, a cada um tentar acessar isso, né? Fazer alguma coisa para poder acessar isso. Arte em geral, gente, não, a gente está falando de tarô hoje, né? Mas arte em geral uhum, te faz qualquer caminho que não seja verbal, qualquer caminho que seja uma linguagem mais simbólica pode te ajudar com isso, né? E enfim, aí você consegue acessar uma série de respostas, mas vamos chegar na coisa do holístico. Da onde que vem esse olhar para o holístico? É que a gente é tanta coisa, né? Eu sempre falei, por exemplo, que eu detesto rótulo, porque eu acho que rótulo é uma coisa que te bota uma camisa de força, né? e numa perspectiva tão pouco, sabe, Simplista às bidimensional, vezes. simples, Uhum, é uma coisa que te uhum, reduz. Eu sempre achei que o ser humano, sempre achei não, tenho convicção disso, o ser humano é tanta coisa, tanta coisa, sabe? No mínimo, vamos dizer assim, que a gente é cabeça, coração e espírito, no mínimo você tem que pensar no ser humano com essas três coisinhas. E tudo uhum, isso, em tudo isso que a gente falou, tem uma coisa em comum, que é a tal da energia. Pensamento é energia, sentimento uhum, é energia, espírito é energia, tudo da gente gira em torno da energia, inclusive isso aqui também funciona imbuído da nossa energia, dos princípios de uhum. sincronicidade, os arquétipos, cada figura dessa é uma energia que está presente no nosso inconsciente coletivo. Então, pensando em todas essas questões e acreditando mesmo, né, que nós somos energia em todos os aspectos, que eu passei a incluir outras práticas, outras coisas na leitura de tarô que eu acho que são muito bacanas. Uma delas são alguns aspectos astrológicos, né, que eu uso. Por exemplo, eu gosto sempre de entender quem é essa É, pessoa, quais são as uhum, energias que a pessoa chega para mim e me pede para que eu tire, faça uma tirada de cartas para ela, mas quem é essa pessoa? Porque a resposta que eu vou dar para essa pessoa, assim, claro que passa por quem ela é, né? Pelas energias que ela carrega. Então vamos lá, vamos tentar ver qual o signo solar, qual o signo, o ascendente,
que é o meio do céu, onde está a lua dessa pessoa, vamos entender minimamente quem é essa pessoa que está chegando. Outra coisa que eu gosto de ver, umas questões numerológicas, aplicadas ao tarô. A gente faz uma numerologia da pessoa, vamos ver dentro da numerologia quais são os arcanos e os arquétipos que correspondem a essa pessoa. É mais uma informação, é mais uma energia que aquela pessoa traz dentro dela, que ela carrega, que ela vive, né? Que ela emana. E outra coisa que eu gosto também, florais de bar. Vamos ver pelo tarô quais energias que estão, às vezes, um pouco exacerbadas ou quais que estão um pouquinho diminuídas. Vamos tentar descobrir o que a gente pode fazer em termos de floral para equilibrar essa pessoa. Então, assim, acho que a questão da visão holística do tarô consiste em você querer entender minimamente quem é essa pessoa, sabe? Não descartar nenhum dos aspectos, nem o pessoal, nem o profissional, nem o sentimental. Você pegar tudo isso, você tentar entender como é que tudo isso é alquimizado dentro dessa pessoa, e isso acaba te dando uma visão, acho que um pouco mais próxima, né, do que é esse teu esse outro ser humano que chegou para te perguntar alguma coisa. Tem a ver com você conhecer a geografia do terreno. É como se assim, eu sou um Uhum, país, você é outro país. Tem a uhum, ver com isso, entendeu? De você chegar uhum, e falar assim, olha, peraí, deixa eu entender minimamente quem é a Marice, porque se eu uhum, entender minimamente quem ela é, se eu tiver um mínimo de noção de que ser humano é esse que está chegando para me perguntar alguma coisa, né, para entregar alguma coisa para ela, eu acho que eu vou entregar uma coisa melhor, né? Acho que eu uhum, vou entregar um caminho mais preciso para ela, né? uhum, Assim, do uhum. que ela quer saber, das questões. Então, acho que em tudo na vida, até na medicina, né? Quando você consegue olhar para a pessoa como um todo, você consegue ser um pouquinho mais assertivo, né? Você consegue, e principalmente, eu acho que quando você não tem a mínima ideia de quem é a pessoa, às vezes você coloca a tua visão Uhum, naquela leitura, né? Se você, mais uma vez, tenta entender quem é essa pessoa, é um exercício de você se colocar no lugar da pessoa com o mínimo de uhum, informação sobre quem ela é, para poder, de novo, poder tentar entregar uma resposta que chegue ao objetivo, que é essa pessoa ter um insight, essa pessoa ter a sacada e chegar a uma resposta que faça sentido para ela, entendeu? E É bem essa por aí. leitura e essa leitura mais sensível, ela é um exercício constante, né? Sim, sim. Justamente aí a gente pensa os perigos de uma leitura fragmentada, né? Quando a gente vê uma Uhum, parte, né? Isso para Bakhtin sim, ele também fala muito, né, nas partes e no todo, né? De a sim. gente entender as conexões para que a gente consiga fazer esse todo de sentido, né? E É, aí acessar essa exatamente. potência máxima. Aí eu vou usar o exemplo, né? De novo, tu e a Munira tá aqui com a gente, né, hoje. É... Ela tá de alguma forma aqui, né? Sim, Mas eu digo, esse trabalho de vocês é muito bonito, realmente. Eu quero falar aqui, até quem tiver a oportunidade e não conheça ainda, o trabalho que vocês fazem lá no Astrolab também, nas quintas, eu não sei se permanece nas quintas, né? Mas eu já sim. fiquei mal acostumada, eu adorei desde que eu conheci, né? Tô lá, Aham. que é justamente esse olhar, gente, para quem não conhece, da astrologia e do tarô, né? Associadas ali. Então é uma química muito boa, né? Que vocês construíram e Uhum. juntando, unindo essas diversas linguagens, né, para que possa ser possível essa leitura mais ampla, né? Sim, Então, eu acho extremamente rico, e é disso que a Jane está falando aqui para gente, né?
tempo todo que você estava falando, eu me lembrava muito da luz e sombra, né, da astrologia, que já Sim, figurou aqui também, né, de como sim. a gente dicotomiza, né, então somos só sombra ou somos só luz, não, e a gente tem Aham. essas duas naturezas dentro da E gente, precisa como acolher as duas, né? acessar, acolher as duas, Uhum. então esse universo todo muito, é louco, né? Porque ao mesmo tempo que é familiar nas nossas vivências, é tão estranho ao mesmo tempo, né? É um Uhum. paradoxo, assim, que a gente vive, né? A gente vivencia essa tensão dentro da gente, mas ao mesmo tempo a gente se distancia dela. É uma negação, né? Parece, É, assim. é. Isso é o que a gente faz com as coisas que a gente joga na nossa sombra, né? Você falou de luz e sombra, em todas as leituras, isso é uma das primeiras coisas também que eu falo para todo mundo. Eu falo, gente, olha só, qualquer carta que aconteça, que saia aqui, eu preciso lembrar a vocês que ela sempre tem os dois aspectos, o de luz e o de sombra. Como eu não sou adivinha, eu sou alguém que está fazendo, está te ajudando, né? Eu sou uma intérprete, na verdade, né? Das mensagens que o tarot traz. Porque quem tira a carta é quem está me perguntando. Então, se eu for jogar para você, quem vai tirar a carta é você. Você vai botar, a gente vai botar aqui na mesa. O que eu vou fazer, enquanto intérprete, é te dizer o que eu estou vendo. Agora, eu canso de falar, por exemplo, olha, saiu a carta do louco, que seja, né? A carta do louco é uma carta que é o seguinte, ela tem coisas que, por exemplo, pode ser uma escolha. E é uma carta que literalmente fala, né, que você pode fazer uma escolha muito boa ou muito ruim. É uma carta característica de quando você está no momento, às vezes, vou começar uma coisa. Será que eu vou para cá ou vou para lá? É uma carta que fala de impulsividade, e uma impulsividade que, já que você tem as duas possibilidades de ou ser muito bom ou ser muito ruim, o conselho que eu te dou, já que ele tem essas duas, né, essas duas características, porque o louco é um cara que ele não pensa antes de fazer, ele vai lá e faz. Então pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Se eu fosse Uhum. dar, vou te informar isso e vou te falar, olha, vê se dá uma trava nele, não deixa ele ser o arquétipo que vai te, digamos assim, te levar com tanta impulsividade nesse primeiro momento. Então, quer dizer, talvez isso não é nenhuma novidade para você. Isso não é. Eu não preciso ser adivinha para te falar uma coisa dessa. Mas, a partir do momento que você para e tem uma reflexão, né, assim, antes de tomar uma escolha, talvez te ajude a justamente não pular do precipício, não se atirar numa escolha sem fazer a devida reflexão sobre ela, por exemplo. E nisso é que eu acho que o tarô é bacana, entendeu? Eu tava olhando aqui os comentários, passou muito rápido o tempo, a gente tem 10 minutos, guria. É, voa, 10 voa. minutos, voa, voa. Eu ia te propor, antes que corte qualquer coisa, eu não sei como é que tá o teu tempo, mas se tu tiver um tempinho a mais pra gente, Temos, para não cortar assim, correndo, senão temos, agora a gente não, já tem que ir temos, finalizando. Se tu temos. não se tu aceita De forma essa nenhuma. dobradinha, eu vou adorar, Vamos, porque o assunto é muito interessante também, quem tá vamos. aqui, que for chegando, enfim. Que eu vi que o Roger falou assim, se dava para tirar uma carta para ele. E aí eu pensei, Sim, ele tá mal acostumado, que a gente já tá lá no Astrolab, que vocês tiram a carta, né, sim, a gente tira pra uma carta. gente. Mas Aham, eu até achei que poderia ser uma coisa interessante, se tu topar, é uma sugestão, aham. de fazer uma tiragem, né, para ele, enfim, para quem quiser ou por acaso estiver aqui, porque estamos num pequeno grupo no momento, né? Sim, Então, acho que seria interessante tu fazer essa explicação da carta, explorar mais como é que é essa leitura, porque isso é extremamente interessante o que tu coloca dessa natureza, né? Não tem a carta ela é boa ou ela é não. ruim, né? Ela tem essa natureza
que circula Dual. por essas dual, né? É. E isso é muito rico. Eu acho que seria legal a gente trazer isso, assim, esse exemplo, até para a gente ver como é que funciona isso também no online, porque eu fiquei pensando, né? Tu dizer, a Aham. pessoa que pergunta, ela é ela que está tirando, mas e quando é online, como é que Sim. essas relações se dão, né? Eu acho que a gente teria tempo, temos acho que 10 minutos, deixa eu Tem, ver, ainda tem uns 10 10 minutinhos, minutinhos. é. Então, se tu topar a gente fazer uma coisa assim, tu ir explicando essa carta a Vamos? partir da tiragem do Roger, então, que foi a pessoa que falou sobre isso aqui no Sim, sim. momento. Ó, já tem, claro que já vai ter a Nath, né, que A tá ali, a Nath, a Natália. própria, a É a escorpiana, né? Nath. A É. escorpiana. Falamos em ti também aqui no início, não sei se tu já tinha chegado, né? As Né? menções a Lu e Aham. a Nath. Sim, é verdade. E a Falamos Andrea dela. também. E a Sim, Andrea. sim, exatamente. Então, vamos lá. Vamos fazer. Dá Vamos lá tempo de para a fazer. Temos 10 prática. minutos. É uns 10 Deixa eu minutinhos. misturar Mas aqui. aí, para quem está chegando, a gente só avisa caso corte A em gente algum vai voltar. processo, a gente vai voltar. Eu disponibilizo aqui e a gente retoma, tá? Quem puder seguir vai ser um Exatamente. grande prazer. Então, O Roger tá dando normalmente. mais elementos ali, inclusive, ó. Ali, ó. Sou Sagitário com ascendente Leão e Lua Escorpião, ó. Uau! Oh! Vamos nós! Então, normalmente quando eu faço, se for um jogo completo aqui, eu vou tirar uma carta, vou fazer exatamente como eu faço lá com a Lu, né? Mas quando é uma Uhum, tiragem assim, se eu for jogar, abrir um jogo todo para você, a gente tira várias cartas. Normalmente, eu vou baixar um pouquinho aqui que eu acho que você vai conseguir ver uhum, a minha perfeito. bagunça. Mais um bocadinho e você vai ver. Por exemplo, eu boto Tá umas ótimo. cartas assim. Aí, normalmente, eu Uhum, abro as cartas e online, como é que eu tô fazendo, né? Aqui eu não tô na mesinha de jogo bonitinho, mas eu vou uhum, passando a mão por cima delas e conforme você sente que eu tô próximo a uma carta que você uhum, queira, eu pego a carta que você me indica. Você fala, Jane, pega essa aí. Pá, eu venho pegar a que você uhum, pedir, que você indicar, de modo que, assim, quando é um jogo, não sou eu que escolho as tuas cartas, mesmo sendo online. Quem vai uhum, escolher as cartas é você no final, né? Eu estou fazendo o papel da tua uhum, mão aqui em tempos de coronavírus, né? Por uhum, assim dizer. Mas quando é uma carta, assim, por exemplo, como eu vou fazer agora pro Roger, eu vou tirar uma para ele, eu misturei aqui já, e vou puxar um arcano para ele. E para o nosso amigo Roger, nós temos hoje o arcano aqui do Eremita. Essa é uma carta que fala do seguinte, carta dificílima nos dias de hoje, que é uma carta que fala de você ficar em silêncio para se ouvir. O silêncio é uma das coisas mais raras hoje em dia, né? Tá oh, dificílimo da gente conseguir silenciar tudo que tem à nossa volta e olhar para dentro. Esse uhum, cara é um cara que se isola para buscar sabedoria, buscar conhecimento por formas não ortodoxas. Muito diferente de você, por exemplo, frequentar uma escola ou fazer um curso. Esse é um cara que procura o autoconhecimento por vias, tipo, diferentes. Ele vai ler um livro, ele vai procurar, às vezes, a orientação de um guru ou de um terapeuta, alguma coisa assim, não é um conhecimento adquirido, por exemplo, na escola ou num curso que ele faça, entendeu? Então é uma carta que te diz assim, olha, fica um pouco em silêncio, olha para dentro, entra num processo de catarse e de autoconhecimento, mas todo esse processo de autoconhecimento é um processo, no caso dessa carta, muito ligado à introspecção e você ficar sozinho, você conseguir silenciar o mundo à sua volta para poder ouvir as mensagens que já estão dentro de você, entendeu? Então olha essa que daqui bacana. é um cara que busca a iluminação se recolhendo, ficando um Hum, pouquinho sozinho. É tudo muito bonito, mas se a gente for pensar na sombra do camarada, né? Ele é um cara, por exemplo, que não quer trocar.
Ele é um cara que se isola tanto que às vezes ele não troca nada com ninguém. Ele fica muito recluso, ele não. Às vezes ele fica cristalizado, entendeu? Assim, então é um arquétipo que, se por um lado você silencia para escutar, você precisa tomar cuidado para não errar na medida e não se isolar de forma a não interagir mais com as outras pessoas, não estar mais junto com elas. Então aí fica, Uhum. né? É que eu te falo da luz e da sombra. Eu dou Uhum. as duas, eu entrego as duas mensagens para quem me pede. E aí, claro que você, né, é a pessoa muito mais capaz de fazer uma análise, né, da mensagem que eu te entreguei e dizer, peraí, e aí, eu tô muito isolado no meu canto e não tô deixando, tô Uhum. inacessível, não tô participando da polifonia de tão sozinho que eu tô? Uhum. Ou será que realmente eu preciso silenciar certas coisas à minha volta? Preciso diminuir. Isso é uma carta que fala de paciência, não é uma carta rápida. É uma carta que fala de você fazer as coisas um pouco mais devagar, o que também é muito difícil nos dias de hoje. A gente está sempre correndo muito, recebendo muitos estímulos. Você está no computador, no WhatsApp, Uhum. e as crianças em volta, enfim, quando você vê, você nunca está em silêncio. Você nunca tem um tempo para ouvir a tua voz, né? Que é o que essa carta Uhum. aqui te pede. Só o cuidado para não passar o limite, não ficar recluso ou É, isolado demais. problemas são para todos nós, né? Os extremos, né? E aí até estava Exatamente. conversando com a Lu como muitas vezes uma potencialidade, algo que a gente reconhece como a dita qualidade, as ditas Uhum. qualidades que nós temos, podem se tornar armas perigosíssimas se a Viram gente nossos não tem esse algozes, né? filtro, né? Se a gente não é escuta da gente mesmo, né? Que é, eu acho que também muito essa referência dessa carta. Se tu puder, Jane, mostra um pouquinho a imagem dela, o visual dela pra Então, gente, que uma coisa essa bem daqui, ó. interessante é o visual, né? De que, Sim, sim. Essa é uma carta. Acho que vocês estão vendo bem, que eu vejo pequenininho no celular, eu sim, fico. sim, não, mas Essa é dá uma pra ver carta bem. que é bem parecida. Normalmente a galera conhece a imagem do tarô de Rider-Waite, né? Ou do Marsella. Esse aqui é Uhum, o tarô de Rinder, é um tarô que eu gosto muito. Ele é baseado no Rider-Waite. É bem uhum, parecida a simbologia, né? É um cara que ele está isolado numa montanha, com uma lamparinazinha na mão, né? Que é uhum, um símbolo dele buscando esse autoconhecimento, esse saber que ele só pode acessar tanto sozinho nesse lugar, né, onde não tem ninguém, ah, quanto silenciando tudo, né, e ouvindo, olhando para dentro, né. Tem gente que fala que isso uhum, aqui, até que essa luminária dele simboliza o conhecimento que ele está procurando, né. Normalmente a mais uhum. conhecida é esta. Eu tenho um pequenininho aqui de um Rider-Waite. Esse aqui é bem parecido. A imagem é. A simbologia dela é bem parecida. Essa aqui acho que a maior parte das pessoas conhece, Uhum. né? É, bem É comum. bem Uhum. parecidinha. Uhum. Mas ele tem aqui, por exemplo, nessa outra carta, é difícil de ver aqui assim, mas a gente tem, por exemplo, umas corujas, que a gente também sabe que, em termos de simbologia, de arquétipo, representam conhecimento, né? E aí fica de novo, são coisas que estão no nosso inconsciente coletivo. Você, eu, todo mundo sabe que coruja, de alguma forma, é símbolo de conhecimento. Então tá aqui, né, Uhum. representado nesses símbolos. Ou busca de iluminação também. Essa carta muitas vezes fala de iluminação e aí entra de novo nessa imagem aqui, nessa luzinha dele. É bem bonita essa carta do Heidel. Na verdade, esse foi o tarô que eu me identifiquei, né? Fala que tarô você escolhe quando você bate o olho Hum, nele e fala, esse é o que fala comigo. Foi esse camarada aqui.
Eu vou querer que tu fale mais sobre isso, porque desse tarô já vai terminar. Só vou ver o comentário aqui do É. Roger, ele agradeceu e ele disse: me Oh. pergunto se o silêncio absoluto existe, uma vez que quanto mais silenciamos, mais ouvimos. Mas Pois é é, mas é o justamente isso. silenciar as vozes que não são as nossas, a nossa voz interior, né? É o que você está falando. Quando você silencia ao redor, você ouve muito bem a tua voz interior. E é esse é o objetivo dessa carta. Ele entendeu perfeitamente, é isso aí. É, Quando a gente é isso silencia, aí.